Então, vamos lá, né? Já que é para, como você está dizendo, né? Está desmamando que você vai sair de férias a partir da próxima semana, Jamildo Melo. Então nós estamos iniciando o nosso Resenha Política hoje aqui. Muito prazer, eu sou Raudney Santos, estou ao lado de Jamildo Melo, fazendo Resenha Política. E o nosso convidado hoje especial aqui nessa resenha é o deputado Felipe Carreiras, do PSB. Ia dizer um por enquanto, mas pode até ser, né, Jamildo? Vamos ouvir o que é que ele vai ter para nos dizer, né? O deputado federal. Que a briga aqui é o seguinte, ele doido para falar de agrotóxico, que ele está com uma comissão que né? fala sobre isso, e a gente querendo arrancar alguma coisa sobre as eleições no Recife, ou basicamente como é que fica o fim dessa novela da expulsão, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Raudney. Obrigado, Jamildo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então vamos deixar ele falar de agrotóxico primeiro, a gente entra logo na canela Vamos dizendo... falar do agrotóxico? Depois a gente dá a canelada e fala do PSB. Você tem acompanhado, claro, né? Bolsonaro está exorbitando, ele está colocando muito mais à disposição do campo. Isso pode ser prejudicial para a saúde da população. Vai chegar um meio termo ou o Congresso acaba não tendo muito o que fazer nessa questão? Vamos lá, Jamildo. Para quem está nos assistindo, nós presidimos a Frente Parlamentar em defesa da saúde preventiva. Eu fui secretário de Turismo do Recife, secretário de Estado de Turismo e Esporte. Nós tivemos uma convivência com a área esportiva, com atividade física. Consequentemente com saúde, né? Com meio ambiente, saúde tudo preventiva. isso. A Academia Recife dialoga com isso, a Academia Pernambuco, aquelas academias em aço inox espalhadas pelo Recife em algumas cidades importantes do interior do estado. O Recife Antigo de Coração. A Organização Mundial de Saúde diz que para cada real investido em atividade física, economiza 4 nos hospitais públicos. Ou seja, nós estamos trabalhando com prevenção, para tratar da causa, não da consequência. E a alimentação dialoga com isso. E o que é que nós estamos nos debruçando esse ano? O governo Bolsonaro liberou, em cerca de 7 meses e alguns dias, 262 novos defensivos agrícolas, 262 novos agrotóxicos. É a maior liberação em série da história do Brasil. E, em paralelo, o governo não fiscaliza a incidência desses agrotóxicos nas lavouras do país. O que é que eu tenho dito? Vai ficar bem claro para quem está nos assistindo. Para as pessoas do agronegócio, eu não sou contra agrotóxico. Agrotóxico é um remédio. O ser humano, quando precisa de um remédio, ele toma um remédio e cura uma doença. A planta que precisa de um remédio, se colocar uma dose excessiva de remédio, pode ser prejudicial para ela e pior, para o ser humano que consome esse tipo de remédio. A gente não pode tomar remédio de forma excessiva. E o que tem acontecido? O governo federal não fiscaliza, ele libera da forma que está liberando, indiscriminada. E o último relato de uma pesquisa oficial pelo governo foi há 4 anos, a Fiocruz, uma importante entidade vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, fez uma pesquisa em 25 alimentos. Dos 25, mais de 50% tinham uma incidência maior de agrotóxicos do que o limite permitido e alguns produtos tinham agrotóxicos que sequer são liberados no Brasil. Então, por isso que nós estamos preocupados. Como é que você faz seu prato? Então você tem uma preocupação. Eu procuro ter alimentação orgânica e muitas vezes eu consumo uma fruta ou uma hortaliça que estou no risco de estar consumindo sem garantia uma quantidade maior de agrotóxicos. E isso vai dando alguma sequela para a gente durante a nossa vida. Então é algo extremamente preocupante, porque está na mesa do povo brasileiro no dia a dia. Então nós queremos ter um equilíbrio. Então, de forma pioneira, nós vamos reunir nesta quarta-feira em Brasília o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que é o que fiscaliza a utilização de agrotóxicos no país e quem trata, né, dos doentes. Nós temos um caso, para quem está nos assistindo, de bebês no Ceará com 2 anos de idade tendo problemas, desenvolvendo problemas por conta de agrotóxicos, com puberdade precoce. Isso no estudo feito pela Universidade Federal do Ceará, inclusive sendo investigado pelo Ministério Público. Então nós queremos o equilíbrio.
Nós queremos ouvir da ministra da Agricultura, que está liberando, e do ministro da Saúde, um equilíbrio na utilização desses produtos. Ainda no tema, Jamildo, perguntar ao deputado Carreiras, esse consórcio que existe na Amazônia, que reúne ali os governos dos estados da Amazônia Legal, que estão, hoje o consórcio se fortalecendo, aí o presidente do consórcio é o governador do Amapá, Valdez Góes, que é do PDT, sobre esse impasse, que o governo Bolsonaro diz que não precisa do dinheiro que vem de fora, da Alemanha ou de outro qualquer país que ajudava contra o desmatamento na região, e os governadores estão querendo dizer, peraí, não é bem assim não, vamos conversar diretamente o consórcio da Amazônia com esses governos, porque esse dinheiro interessa para esses governos ali daqueles estados que querem de alguma forma combater o desmatamento. No Congresso, o senhor já ouviu alguma coisa sobre o tema? Olha, ainda não está sendo pautado esse assunto, mas eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Você tem experiência larga com o turismo, né? Afeta... Primeiro que o país não tem o controle de fronteiras. Você tem um recurso internacional para cuidar do nosso meio ambiente, para cuidar da Amazônia, e você vai recusar. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem que sair do palanque. A eleição acabou. O papel de um presidente e de um governante é unir o país. Ele fica jogando para uma torcida com o radicalismo, que o radicalismo não é bom para ninguém, e termina que a imagem do Brasil lá fora fica sendo prejudicada. Essa questão dos agrotóxicos, essa questão da Amazônia, do desmatamento, isso é um assunto sério que tem que ser combatido. Você falou em agrotóxico, falou em sequelas. A votação na Previdência lá trouxe uma sequela, né? Tem esse risco aí de ser expulso do partido. Dia 30 e 31 deve acontecer um veredito final, é isso? Mas o senhor inicialmente tinha dito que não ia apresentar uma defesa e depois recuou. Dá para explicar o porquê do recuo, sinalizou que quer ficar no partido. Geraldo Júlio também tem dito que o senhor não sai de jeito nenhum, que o povo tira o cavalinho da chuva. Há essa segurança toda por parte do PSB, ou pode ser interpretado como jogo de cena? E queria lhe perguntar a mesma questão sobre a solidariedade. Achou que foi suficiente, foi tardia, não representou talvez, né? Falaram com o coração. Muitas pessoas falaram, mas não pareceu só meio protocolar. Essa foi sua impressão também? Olha, o prefeito Geraldo Júlio é meu amigo, é uma pessoa que eu aprendi muito na prefeitura do Recife, quando eu servi a minha capital durante cerca de 16 meses, 1 ano e 4 meses como seu secretário de Turismo e Lazer. Eu estou insatisfeito com a minha legenda, com o meu partido, expus isso, digo isso com a forma que o presidente tratou quadros do partido, como eu, por exemplo, que tenho mais de 20 anos de filiação partidária, em um voto que eu dei com muita convicção. Eu posso até perder voto, mas não vou perder a minha coerência. Como é que eu digo e sempre disse? A reforma que foi aprovada em primeiro lugar não foi a reforma de Bolsonaro. Foi uma reforma da Câmara dos Deputados com o protagonismo do presidente Rodrigo Maia. Se eu digo eu sou a favor de uma reforma, e não tem nenhum político em exercício que diga que uma reforma da Previdência não é importante. Agora tem alguns pontos que eu considero fundamentais. Então, e vários governadores, tem a carta dos governadores que vocês podem resgatar. Falavam de desconstitucionalização, falavam de capitalização, falavam do BPC, do benefício de prestação continuada, e falavam da preservação dos direitos do trabalhador rural. Eu dizia isso também. Ora, foi retirado tudo isso. E como é que eu não vou votar? Votei com convicção. Não há reforma perfeita, mas há reforma necessária que dialoga com o futuro do país. Então, eu votei com a responsabilidade, assumindo o ônus e o bônus. Eu tenho um perfil de eleitor, eu não vou agradar nunca a todos os eleitores que votaram em mim, mas eu tenho que decidir. Então, decidi, conversei com muita gente, tinha colocado esses pontos e votei muito seguro, no primeiro e no segundo turno. E quero até antecipar alguma coisa, outra coisa para vocês. Se o Senado incluir os governos estaduais e os municípios, eu voto a favor, porque senão vira uma meia reforma. Eu acho que o país precisa ter esse enfrentamento, o país precisa ter mais recursos para cuidar de quem mais precisa. É uma reforma que vai cuidar na ponta para os pobres, se o governo, o Estado brasileiro cumprir com o seu papel de dar mais saúde, mais educação, dar mais segurança às pessoas.
é uma responsabilidade do Estado brasileiro constitucional. Então, eu votaria sim, votei com muita convicção. E em relação ao partido, Jamildo, o partido vai tomar a decisão no final do mês para ver qual será a punição e nós estamos tranquilos. Tenho conversado com os 11 deputados da nossa legenda do PSB, também estamos conversando com a deputada Tabata Amaral do PDT e os 8 colegas de Câmara dos Deputados e vamos com muita tranquilidade, com cabeça fria, decidir qual será o nosso futuro. Estou com a informação, acabou de chegar. Enquanto você estava conversando aí, você viu que eu estou catucando aqui no celular e vejo uma recebida, aquele nosso amigo que estava pesquisando, olha, é uma informação sobre a 52ª legislatura, isso são votos da Câmara de Brasília. Primeira sessão legislativa ordinária, sessão extraordinária número 130, em 5 de 8 de 2003. 2003, o governo era do presidente Lula. Né? A proposição da PEC 40 de 2003, que trata de uma reforma para servidores, mexendo em alguns privilégios, uma reforma, atingindo servidores públicos. E eu tenho aqui o retrato do PSB, com 29 votos à época, 4 votaram não contra essa reforma, mas os outros todos votaram sim. Entre os nomes que votaram sim, eu tenho aqui 2 pernambucanos, conhecidos de todos nós, o Dr. Miguel Arraes e o Dr. Eduardo Campos. Pela lógica de votaram pela reforma. Talvez sejam traidores. Veja, nessa aqui só 4 deputados votaram não. Todo o restante do PSB votou a favor dessa reforma em 2003, no governo Lula. Se você olhar, foi aí que nasceu o PSOL. A partir desse racha, eles não concordavam que houvesse a taxação dos servidores públicos, aí criou fora uma dissidência. Na época, eu acho que não houve fechamento de questão. O presidente era Lula e na época o PSB, com os saudosos governador Eduardo Campos e Arraes, votaram a favor da reforma da Previdência. Ou seja, garantia de servidores foram retiradas, porque não há reforma de Previdência. Senão não faz sentido que alguém não perca alguma coisa. Porque a gente tem que pensar na coletividade. E a coletividade, a gente tem que ter olhar para quem mais precisa. E nessa época foi votado desse jeito e, enfim, votei. Se tivesse outra votação de novo, votaria de novo. Votei a favor da liberdade econômica. Colegas de partido votaram de outra forma, que eu respeito. Eu sei respeitar quem pensa diferente. Nosso saudoso Dom Helder Câmara dizia que se tu pensas diferente de mim, tu me enriqueces. Ou seja, se você não concorda comigo, tem uma posição diferente, você colabora. É algo importante quem pensa diferente para a gente poder formar uma opinião e respeitar quem pensa diferente. O senhor já falou que era uma novela, tinha alguém querendo transformar numa novela. A quem interessa criar essa narrativa tão mais longa do que é necessário para uma solução desse caso e, em paralelo, acabou sendo bom para o senhor, porque talvez entre em um grupo que é mais informal, mas ao mesmo tempo mais ideologicamente, como é que eu posso dizer, mais coeso, porque não está nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, não é tão radical, que é o caso da Tabata. São 8 do PDT, mais esses 11 Vocês vão, de fato, criar um grupo específico para conduzir parte de votações? Vê só, Jamildo, Halden, quem está nos assistindo. O país tem 30 partidos políticos, 513 deputados federais, seria uma loucura, 81 senadores. Se você perguntar aos cerca de 200 milhões de brasileiros que partidos são esses, ninguém sabe. Não vão saber. Vocês sabem então, algo. O povo não quer saber o que é esquerda, direita ou centro. Quer saber de o povo resultado. quer saber de resultado. O povo quer saber de oportunidade, o povo quer saber de emprego, o povo quer saber da escola pública funcionando, da saúde, da segurança pública, não ter buraco na rua. O povo quer saber disso, de cidadania, ter uma vida digna. Então o que é que eu estou fazendo e outros colegas também? Agindo de acordo, procurando uma sintonia com as pessoas. Obviamente que nunca vamos agradar todo mundo. E muitas vezes, se eu tiver que discordar do meu partido, eu vou respeitosamente discordar de um partido que eu tenho história. Se o partido continuar com essa posição radical,
Eu acho que o partido vai se afastar do povo, que é o pior, e, consequentemente, os seus parlamentares também. Eu não quero entrar nesse barco. O senhor diria que foi um erro do PSB ter fechado a questão? Podia ter uma atuação mais flexível? Precisava dar uma satisfação ao PDT ou ao PT? Um grande erro, porque quando o partido aceita a filiação, eu não digo nem no meu caso, tá? Aceita a filiação de vários colegas deputados, que vários estão no mesmo mandato. Você tem o deputado Rodrigo Coelho, eleito por Santa Catarina, tendo sua base principal eleitoral na região ali de Joinville. Ele não tinha como votar contra a reforma da Previdência. Você pegar a deputada Lisiane do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Matavam ele lá. Vários outros colegas, a bancada de São Paulo, a mesma coisa. Então você tem um colega que se filiou ao partido, que tem um perfil de eleitor, ele vai trair o seu eleitor? Não. Então eu acho que o partido não teve essa visão, mas eu acho que se o partido enxergar e tiver uma visão mais larga, sair de um radicalismo que não condiz com a história do partido, ele poderá rever e ter rumos que dialoguem mais com o sentimento da população. Você acredita, deputado, que as afirmações do Carlos Siqueira, presidente do PSB, que está mordendo forte no futebol, como aquele jogo chegou chegando na situação de vocês, chamando de traidor, de que o senhor mudou de lado, essa não gera uma certa dificuldade até para depois fazer com que os ânimos fiquem mais tranquilos? Eu não vou mais polemizar com o presidente Carlos Siqueira. Eu acho que o que ele tinha que dizer ele já disse. Eu também. E agora nós vamos esperar para ver o que vai acontecer, qual será a punição que o partido vai dar, ver se nós vamos aceitar também essa punição e com muita tranquilidade ver qual será o nosso caminho, o nosso futuro político. Caires, dá para explicar qual a sua relação com a nova presidente da Compesa? Porque nesses bastidores chegou a circular a informação de que seria uma indicação sua, a pessoa teria uma ligação pessoal sua, a Manuela Marinho. Por que te pergunto isso? Porque talvez a ideia seja que estão fazendo isso para segurar você no PSB em função dessa ideia de que talvez possa sair. Tudo muito como uma névoa, né? Ninguém sabe exatamente em quem confiar, porque tem todo tipo de versão à disposição na praça. Então, nada melhor do que você para esclarecer. Qual é a sua relação? Tem alguma coisa a ver com a indicação dessa jovem? Eu agradeço a você a oportunidade de falar sobre isso, Jamildo, porque essa pergunta realmente veio à tona. E quando a gente vive no ambiente da política, cabe todo tipo de insinuação, de conversa. O que é que eu tenho a dizer em relação a Manuela? Ela é minha amiga. Conheço ela de muito tempo. É uma profissional competente. Ela é uma servidora pública, uma auditora da Fazenda. Trabalhou com o governador Paulo Câmara, quando o governador Eduardo Campos foi governador da Fazenda. Quando eu tive a honra de ser secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, convidei Manuela para ser secretária executiva do Prodetur. Para quem está nos assistindo, o Prodetur do Brasil foi reconhecido pelo BID em Washington como o melhor programa do Brasil, tendo o Prodetur no Rio de Janeiro, na Bahia e no Ceará, e foi a melhor execução do Prodetur no Brasil, foi nas mãos de Manuela Marinho. Bom saber. Ela é uma engenheira. A Compesa continua em boas mãos, né? É uma engenheira, estava com a secretária de Infraestrutura, Fernanda, as duas se conheceram lá, e o governador Paulo Câmara tomou essa decisão. Eu só tenho que dar aplausos e dizer que eu não tenho nada a ver com a indicação, eu só tenho que ficar feliz como eu estou, porque eu sei que a Compesa está em boas mãos. Tu? Jamildo, a gente recebeu aqui há alguns dias atrás o seu colega Tadeu Alencar, que fez uns elogios, e quando a gente conversando, pouco antes de recebermos Tadeu, a gente recebeu também, a gente conversou com o Silvio Costa Filho, com o Fernando Bezerra Coelho, e Fernando aqui fez botou ele, o tapete vermelho caiu aqui no cenário da gente. O quê? Carreira, ele vem pra gente com vai ter direito à banda, tapete vermelho de todo jeito, se ele não ficar no PSB. O convite que o amigo já, a sinalização também de Raul Henri. Mas a brincadeira do procurador, não na sequência, foi que
ele, FBC, não pagasse pelo frete, Pelo porque frete, não porque iam lhe vai levar. deixar, não. Tá se sentindo uma olha, doiva. mas não diga para ele que se ele pagou o frete de volta, ele vai perder o dinheiro. Que não ia deixar você sair. O que eu tenho a dizer é que o senador Fernando Bezerra Coelho é um amigo. Eu agradeço as suas palavras. O Fernando é um grande quadro da política pernambucana, tem serviços prestados ao Estado, foi secretário do governador Eduardo Campos, foi ministro, fez um grande trabalho, tem cumprido um papel importante e de protagonismo para o Nordeste, na medida que ele lidera o governo do presidente da República atualmente. Nós tivemos sinalização de vários colegas, várias personalidades políticas em gestos de solidariedade aos ataques do presidente do partido, mas não representa efetivamente nenhum movimento político nosso nesse primeiro momento, que o primeiro momento a gente ter tranquilidade, de aguardar o que vai acontecer com o partido, trabalhar na Câmara dos Deputados com uma agenda que tenha sintonia com as transformações que o país precisa, tratar da reforma tributária, de outros temas também que a população espera da gente. Né? Deixa eu te perguntar sobre uma declaração recente de André Ferreira, que também busca apresentar o irmão dele, de Anderson, que busca apresentar o irmão dele, André Ferreira, também deputado federal como possível candidato no Recife. Ele disse, abre aspas, o ciclo do PSB deve acabar. O senhor comentaria isso? Eu acho que quem julga é o povo. Está aparecendo na rádio. Eu acho que Geraldo tem feito uma boa administração no Recife, tem feito importantes entregas históricas no Recife, e no ano que vem nós vamos ver o que o PSB vai colocar como proposta de continuidade de projeto para a cidade, transformação da cidade. O colega deputado André Ferreira é meu amigo. Eu acho que se ele for apresentado como nome, eu acho que é importante para a cidade. Eu acho que quando a gente tem mais candidatos que tenham o propósito de debater o Recife de forma equilibrada, respeitosa, quem ganha é o cidadão. E o processo político, né? E o processo político, perfeito. Ainda, Jamildo, se fosse possível, deputado, fazer uma observação de um bloco político como o que nesse instante acontece em Brasília, essa movimentação na Câmara, o senhor observando, e pelo conhecimento que o senhor já tem de política, podendo opinar, é mais interessante que um bloco desse, ele saia para um voo solo ou ele migre para algum outro partido já existente, num deslocamento de deputados numa situação como essa que a gente observa hoje com esses, que seriam como é que a gente chama esse grupo desses 18? Como é que está sendo dissidentes? Chamado? Os dissidentes. Mais interessante, voo solo ou migrar para algum partido? Eu acho que a gente tem que entender alguns aspectos regionais desse bloco, digamos assim, dos 18, né, dos 11 do PSB com os 10 do PSB, porque o professor Luiz Flávio mudou de voto, recuou, com os 10 do PSB com os 8 deputados do PDT, tem questões regionais, mas eu acho que o cenário ideal era que esses parlamentares fossem para um partido, ou de repente até para um novo partido. Mas aí o tempo é que vai dizer. O tempo é que vai dizer. O fato é que esses parlamentares, eles todos são de oposição ao governo Bolsonaro. E o que eu faço questão de dizer, eu fui eleito pela oposição, estou na oposição, tudo comunista, mas eu não tenho nenhum problema em aplaudir o presidente Bolsonaro se ele fizer algo que eu defendo, que o povo defende. Eu não sou daquele político de esquerda que fica torcendo para dar errado, que tudo dá errado, que fica pensando na eleição do ano que vem, que está pensando na eleição de 2022. Eu acho que esse jogo, essa política, eu não faço. Eu tenho capacidade e já fiz isso, já aplaudi o presidente Bolsonaro quando ele teve a quebra da reciprocidade de vistos, que eu acho que era uma reciprocidade burra com os Estados Unidos, com o Japão, com a Austrália, com os canadenses. Torço para que ele faça isso com os chineses. Nós já temos números que dizem que nós estamos recebendo mais americanos, mais australianos, mais japoneses no Brasil, porque eles vêm trazer dinheiro, vêm gerar recurso. Então, eu não tenho nenhum problema de aplaudir presidente constituído democraticamente, eleito pelo povo. Esse é o manifesto Democracia Assim. E quando errar, critica. E quando errar, critica.
renovação dos partidos políticos, que é a proposta do Manifesto Democracia Sim. Isso, acho que dialoga com partidos se aproximarem do povo, partidos terem mais transparências. Partidos hoje movimentam bilhões de reais de dinheiro público. Qual o critério de um salário de um dirigente partidário? Qual o critério que estabelece a contratação de um funcionário para o partido remunerar? Qual o critério que estabelece o que esses partidos vão gastar durante o ano de despesas como passagem de avião, locação de imóveis e tantos outros custos? A população tem o direito de saber, de ter transparência, de ter critério para isso, uma série de outras coisas, de ter liberdade para o seu parlamentar que teve um voto, ter o seu pensamento, ter a sua posição política, ter esse respeito. Então, eu acho que é uma agenda que tem sintonia com o povo, para aproximar os partidos do povo. Para concluir, pelo menos da minha parte, a direita aqui no Recife está querendo se apresentar. Tem até informações de bastidores que o Gilson Machado é que vai indicar, selecionar quem seriam os 2 possíveis candidatos, vão fazer uma pesquisa. E ele quer ser o candidato a competir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Com Paulo Câmara. Você hoje se definiria uma pessoa mais ao centro, menos à esquerda, ou não? Eu sou uma pessoa que me defende centro-esquerda e que não tenho problema nenhum de apoiar posições que dialoguem com a sintonia, estando em sintonia com o povo, valores que nós defendemos. Hoje as pessoas, o povo não situa político em esquerda, direita e centro. Eu acho que Gilson não acompanha um amigo. Eu fico feliz com a sua participação no governo, um pernambucano, uma pessoa séria, que está acompanhando o governo Bolsonaro. Eu já falei com ele que quero ajudá-lo, estou à disposição como vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, como membro titular da Comissão de Turismo. Eu torço por Gilson no governo Bolsonaro e quero ajudá-lo porque eu sou brasileiro e sou pernambucano. Até porque tem poucos nordestinos lá, né? Exatamente, então vamos ajudar Gilson. Encerra aí, Macho. Vai passar a régua, deu a hora já, né? Robertinha, podemos encerrar? Deputado, obrigado pela sua visita. Quando tiver um desfecho aí, venha para né? anunciar aqui. Eu que agradeço. Desse Obrigado, lado, Jamildo. tudo de bom. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Felipe.